Primeiro, uma honra estar aqui. Uma honra é uma responsabilidade, né? Ser a pessoa mais jovem a vir no Marketplace. Espero fazer direitinho, né? Para que mais pessoas jovens venham e possam falar também. Porque o empreendedorismo ele é para todos. E eu acho que eu tive o privilégio de descobrir isso muito cedo. E eu, para falar a verdade, eu não me considerava um empreendedor. Eu achava que o empreendedor ele tinha um estereótipo, ele tinha um perfil exclusivo e era apenas um grupo seleto de pessoas. E aí eu lembro que eu comecei a estudar, a pesquisar, e eu até estava lendo um livro chamado Pega a Visão, do Rick Chester, e ali foi quando eu me descobri empreendedor. E aí eu falei, uau, quer dizer então que eu também sou empreendedor, e eu não sabia disso. E por muitos anos, desde os meus 13, 14 anos, eu era empreendedor, e fui descobrir isso já depois na casa dos meus 20. Mas é um prazer estar aqui, eu sempre quis ter a oportunidade de falar para empreendedores, e vocês estão num ambiente muito privilegiado, onde a gente pode fomentar a criatividade, onde a gente pode fomentar empreendedorismo. Então, realmente é um prazer. Eu sei que eu estou aqui muito mais para aprender do que para ensinar. Eu espero que a gente possa ter realmente um tempo muito gostoso, muito produtivo e muito inspirador. Boa noite para você também, que está na internet, no Spotify. Eu tenho que fazer aqui meu momento youtuber, né? Para honrar a camisa do time. Então, espero que você possa gostar desse tempo também. Bem, eu já fui apresentado aqui, mas eu queria contar um pouquinho da minha trajetória e como vai funcionar a nossa dinâmica aqui nesses próximos 40 minutos. Eu vou primeiro contar um pouquinho de quem eu sou, do meu projeto, vou falar para vocês também a respeito de conceitos de criatividade. Eu, como um estudante de inovação e criatividade, eu quero trazer um pouquinho sobre esse tema, porque é algo que vocês vão ouvir falar bastante, né? Principalmente inovação. Depois eu queria quebrar alguns mitos sobre criatividade com vocês. Será que criatividade é para todo mundo? Será que não é? Aliás, eu queria já fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês se consideram criativos? Pode levantar a mão e ser sincero. Ah, uma galera. Então, estou no meio de várias mentes criativas aqui. Fico muito feliz. Depois eu quero falar um pouquinho sobre princípios de inovação e criatividade. E aí a gente vai para um bate-papo aí de perguntas e respostas. Podem vir mandar sua pergunta sincera. Qualquer coisa o pastor Vivone está aí para me salvar. Mas é isso aí, galera. Meu nome é Alan. Agora eu tenho 24 anos. Na época que eu tinha mandado a minha bio lá, eu tinha 23, fiz recentemente. Eu sou formado como bacharel em Ciência e Tecnologia na Universidade Federal de São Paulo. Nessa faculdade também estou finalizando agora, né? Agora é só pegar o diploma no curso de Engenharia de Computação. E esse ano comecei o mestrado em Inovação Tecnológica. Minha linha de pesquisa é na área de educação. Então, estou desenvolvendo um trabalho também acadêmico nesse sentido. Profissionalmente, hoje eu trabalho no Google, no time de Insights de mercado. É um time de análise e criatividade. Hoje a gente atua com 3 setores principais, que é Real Estate, Foods e Education. Então, eu tenho clientes como, por exemplo, o iFood, como Quintandar, a gente atende Serasa, e no nosso setor em específico, a gente atende os maiores anunciantes do Google. Então, pessoas que têm aí um certo patamar de investimento anual. Então, o meu time ele vai trazer esses insights de mercado, aquilo que está mais quente e que pode ser uma oportunidade para os investidores. Além disso, eu sou creator e founder do Pixel Tutoriais, é um projeto que daqui a pouco eu quero falar para vocês. E apesar de ser muito novo, eu sou colecionador de vinil, tenho também isso como hobby aí. Aliás, só para, não querendo denunciar a idade de vocês, quem aqui poderia ser meu pai, só para eu saber? Aí, ó, nem todo mundo é tão velho assim, tá todo mundo no mesmo grupo que eu aí, mesma geração. Mas eu sou colecionador de vinil e também sou aluno do college. Na verdade, eu me formei na última turma. O IC College ele é a nossa escola ministerial de preparação para a vida aqui da igreja. Eu me formei na última turma, mas eu gosto de dizer que uma vez que você entra nessa escola, você nunca mais sai. Então, eu espero realmente poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, do meu conhecimento, poder aprender com vocês também, que eu sei que a gente tem muito para compartilhar aqui um com o outro. Eu queria começar, então, contando a respeito do meu projeto, né, o Pixel Tutoriais, que completou essa semana 10 anos. Apesar da minha pouca idade... Essa semana não, perdão. Foi semana passada? Semana passada. Apesar da minha pouca idade, eu posso me considerar um dinossauro da internet, porque está há 10 anos na internet criando conteúdo relevante, falando com um nicho de pessoas que vão te escutar, que vai agregar valor, realmente é um grande desafio. A gente está numa geração que vai consumir um conteúdo muito rápido, que vai esquecer daquele conteúdo muito rápido, que vai se engajar em um momento, mas depois vai deixar de lado. Então, é sempre um desafio
você poder falar tanto tempo com o público dentro da internet. E o Pixel, ele é esse projeto que eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês. Eu vou contar um pouquinho da história. Basicamente, eu criei esse projeto como uma forma de poder contribuir para a internet de alguma forma. Eu sempre fui alguém muito curioso, alguém que queria mesmo deixar a minha marca, deixar a minha contribuição de alguma forma. E aí eu comecei a pesquisar algumas maneiras de fazer isso. Na época, o YouTube estava começando a se popularizar no Brasil. Fazia um ano que você tinha alguns grandes canais, mas ele estava começando, eu brinco que era só mato, e aí eu decidi chegar e dar a minha contribuição, fazendo esse hub de conhecimento. Tudo aquilo que eu aprendia na internet, na minha curiosidade de estudar, eu compartilhava com as pessoas. E, basicamente, esse projeto foi crescendo, as pessoas elas começaram a se identificar com aquilo que eu estava ensinando, e hoje eu enxergo também que o Pixel ele foi uma espécie de manifesto à educação, um manifesto pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que prezei muito pela educação, mas eu, infelizmente, não tinha oportunidade de estar nos melhores lugares, nas melhores escolas. Então, eu tinha que me virar do jeito que dava, sempre estudando em escola pública, e no meu canal, ele era diferente. Eu poderia entregar o melhor que eu podia, o conhecimento de qualidade, e todos eles poderiam acessar, não importa a sua realidade social, por exemplo, ou econômica. E aí o canal foi crescendo, e hoje se tornou um projeto gigante, que vai muito além do YouTube, mas o YouTube e a internet ainda é a nossa principal plataforma, mas hoje se tornou um hub educacional. Dentro do YouTube, você pode ir passando, por favor? Tem uns números aí que eu coloquei, são mais de 450 mil seguidores, mais de 40 milhões de visualizações. Hoje, além de criar conteúdo, eu também faço parte de um time de especialistas de produto. Eu ajudei o YouTube a implementar esse programa quando eu tinha 17 anos de idade, onde a gente ensina outros criadores sobre a plataforma, e o programa foi um sucesso, começou aqui no Brasil e hoje já está em mais de 200 países, então eu também sou um especialista de produto dentro do YouTube. Por causa disso, eu tive a oportunidade de ir até o Vale do Silício, participei de 2 summits em São Francisco, no YouTube Headquarters, pude conhecer a CEO do YouTube, inclusive, lá. Pude ter a oportunidade também de dar palestras em muitos lugares variados. Então, tem até uma imagem aí que eu estou, por exemplo... Pode passar a primeira imagem, por favor? Mas eu já tive a oportunidade de palestrar desde o salão de automóveis pela Renault até no meio de uma comunidade indígena quilombola, no meio da floresta amazônica. Então, por causa do canal, eu podia ir a muitos lugares e ensinar pessoas de formas muito diferentes. E também o Pixel se tornou um hub educacional. Então, hoje a gente tem uma plataforma de matérias optativas, onde a gente oferece cursos optativos para escolas de ensino médio. Então, a escola ela oferece o currículo básico e, através do Pixel, ele pode ter acesso a matérias como empreendedorismo, como audiovisual, como YouTube, o que mais precisar. Então, também a gente está nesse ramo da educação. Esse é um pouquinho do meu projeto e eu queria trazer um pouquinho dessa história para mostrar para vocês o quanto o mundo tem mudado e o quanto a gente sabe que as coisas têm sido muito dinâmicas. Talvez imaginar que alguém com 13 anos de idade ia começar a empreender anos atrás poderia ser uma coisa muito mais difícil do que agora. Hoje você tem pessoas milionárias que têm muito menos idade até do que eu. Por exemplo, eu estava pesquisando, ano passado, o youtuber que ganhou mais dinheiro, eu acho que era casa de milhões de dólares, ele tem 10 anos. Era um garoto que cria um canal onde ele brinca com os brinquedos. 10 anos de idade. E esse menino, garoto, né, e claro, os pais dele também, tem muito dinheiro, mas ele está lá, ele está empreendendo, talvez ele nem saiba disso, mas ele é um produtor de conteúdo. Então a gente vê que o mundo está muito mais dinâmico, está muito rápido. As pessoas elas podem ter acesso à informação muito mais rápido do que há muito tempo atrás. E isso vai causar muitas coisas, e é por isso que a gente está aqui hoje também, para poder falar sobre isso. A inovação ela está mais dinâmica, ela está mais curta, né? Os ciclos de inovação, eu também daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela está aí disponível para todos. Inovação é para todos. E como eu sabia que viriam muitas pessoas extraordinárias falar para vocês sobre inovação, eu decidi trazer um pouquinho da parte conceitual de inovação. Honrar um pouquinho das aulas que eu estou aprendendo, e eu queria trazer um pouquinho sobre o que é a inovação no seu conceito e por que ela é importante, porque na sua empresa você deve inovar, não importa o ramo. Eu queria que vocês me falassem,
Podem ir falando aí, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam sobre inovação? Pode falar alto que eu não vou ouvir daqui. Mudança. Mais alguém? Um de cada vez, que aí foi muitas vozes. Aqui. Novidade. Para cá. Diferencial. Mais alguém? Ousadia. Gostei. Mais o quê? Mais alguma coisa? Deixa eu ouvir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. Muitas palavras legais sobre inovação, mas se a gente for ver na literatura, a inovação ela é definida, e pode passar o próximo slide, como o processo de fazer novas ideias evoluírem a ponto de terem uso prático. E observem que eu destaquei duas coisas aqui, evoluírem e uso prático. Porque muita gente acaba confundindo o processo de inovação e a inovação em si com ter uma ideia, com simplesmente daquele momento eureka onde a lâmpada vai acender e você vai ter uma ideia genial. Mas não necessariamente é sobre isso. Existe uma diferença entre inovação e invenção. E inovação está muito mais associada a um conjunto de tarefas bem estruturadas e práticas do que somente a uma ideia. Eu até trouxe dois exemplos para vocês. Pode passar o slide, por favor? A gente tem dois momentos de inovação muito legais que a gente viu recentemente. Um nem tão recente, mas outro sim. Primeiro, a SpaceX. Todo mundo aqui conhece a SpaceX. Eles não inventaram um foguete, mas eles trouxeram uma inovação na forma de você construir e pousar aquele foguete, tornando um processo mais barato e fazendo eles terem mais lucro. O iPhone, por exemplo, eles não inventaram o celular, mas eles trouxeram um processo de inovação dentro daquilo. É até legal essa semana para relembrar, eu estava reassistindo a apresentação do primeiro iPhone e eu sempre me arrepio muito quando eu vejo aquilo. Porque é o futuro ali sendo apresentado para a gente. Um produto que foi tão inovador que refez todo um mercado. Mas aquilo não era uma invenção, era uma inovação. Então, inovar não é simplesmente você ter um estralo, uma ideia genial, pode ser também, faz parte disso. Mas inovação está muito mais ligado a um processo de otimização, a estruturação de ideias, onde você vai tornar algo prático para as pessoas, onde você vai sanar uma dor. Então é importante a gente ter isso. Existem dois tipos principais de inovação: a inovação radical e a inovação incremental. A primeira, que é a inovação radical, que está no próximo slide, ela vai criar uma nova rota tecnológica. E não só criar uma rota tecnológica, mas ela vai mudar toda uma estrutura de sociedade e a forma como a gente pensa. Pega, por exemplo, o carro. Antes do carro ser inventado, antes do carro surgir, você tinha toda uma forma de se locomover, de se movimentar, de chegar até os lugares. Então você vem o carro, ele começa a inovar e ele impacta todo um mercado. Essa foi uma inovação radical, ela trouxe um marco histórico e uma nova rota tecnológica. Isso é um exemplo de inovação radical. O próximo exemplo é a inovação incremental, onde você vai ter o melhoramento de produtos ou de processos já desenvolvidos. Hoje isso é muito comum nos smartphones, por exemplo. Pega o iPhone 13, o último que foi lançado. Ele é muito parecido com o iPhone 12, vai ser muito parecido com o iPhone 11 também. Mas existem melhorias naquele smartphone. Então, ele é um processo incremental. Ele pega algo que já foi feito e ele vai incrementando aos poucos. Então, tem esses dois tipos. E a gente não pode falar sobre inovação sem mencionar um dos principais teóricos a respeito disso, que é o Joseph Schumpeter. Eu espero que seja assim que fala. Ele é um economista austríaco. Obrigado. Ele é um economista austríaco e ele foi um economista austríaco. Ele é considerado um dos pais dos estudos sobre inovação. Ele viveu no meados do século XX e ele tem várias contribuições legais nos seus estudos sobre inovação. E eu queria trazer alguns que são os principais. E por que eu estou trazendo isso? Até falando um pouquinho da minha motivação de trazer essa abordagem um pouco mais teórica. Porque vocês vão ouvir aqui sobre inovação. Vai ter gente falando sobre esse termo toda hora. Então é legal que a gente tenha esse conceito na nossa mente, até para a gente conseguir desenvolver essas ideias. E o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, e que foi que ele estudou, é o conceito de líderes tecnológicos. Basicamente, nesse conceito,
ele vai trazer a ideia de que os empresários eles vão procurar fazer o uso da inovação para obter uma vantagem estratégica, que no nosso caso seria um lucro de monopólio. E, além desse líder tecnológico, você vão ter os seguidores tecnológicos, que vão imitar aquilo que essa pessoa está fazendo. Quem aqui tem vontade de ser um líder tecnológico? Eu tenho. Sabe um exemplo de um bom líder tecnológico? Bill Gates. Ele vai, inventa um sistema operacional, consegue distribuir ele de uma forma tão otimizada que ele quase obtém um monopólio global de sistemas operacionais. Então ele é um líder tecnológico, ele criou uma tecnologia, ele sanou uma dor que foi tão impactante que todos os outros tiveram que seguir aquilo que ele estava fazendo. E uma vantagem desse líder tecnológico, né, e até um incômodo que ele vai ter, é que ele vai estar sempre buscando a próxima inovação. Então o líder tecnológico ele é aquele que ele não só vai criar algo que é disruptivo, algo que é marcante, algo que vai trazer realmente uma solução muito inovadora, como ele vai ser aquele que vai estar faminto a buscar outras. Então, no seu negócio, você tem que ter algo dentro de si. Você tem que se instigar toda hora. Como eu vou criar uma boa tecnologia? E quando eu falo tecnologia, pode ser um serviço, pode ser uma inovação, pode ser um processo. Como eu vou criar algo dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, que vai me trazer não só liderança, mas que vai me instigar a minha equipe a dar o próximo passo e a buscar mais. Então, esse é um ponto bem importante também. O próximo é a teoria da destruição criativa. Esse é o segundo conceito de 3 que eu queria trazer para vocês. É muito engraçado você associar o nome destruição e criatividade ao mesmo tempo, né? Mas esse processo, essa teoria, são quando os empreendedores eles vão criar um novo produto de uma forma que você vai reduzir velhas regras e estabelecer novas. Por exemplo, a vela e a lâmpada que a gente conhece. Quando essa lâmpada cria, você muda, assim como no exemplo do carro, toda uma estrutura de mercado, de consumo, de forma de se pensar empresa, economia. Então, você tem um paradigma sendo completamente transformado. E isso é algo que também eu, como empreendedor, quero alcançar. Porque se eu consigo isso, significa que eu estou realmente liderando, eu estou no topo da inovação e da criatividade também. E uma segunda contribuição, e é algo que eu queria trazer para instigar vocês mais ainda, são as ondas de Schumpeter. Ele trouxe... o autor ele fala que a inovação ela acontece em ondas, onde ela vai nascer, ela vai ter um pico e ela vai diminuir. E eu não sei se você consegue enxergar aí, mas ele trouxe 5 ondas. E se você puder observar, o espaço entre elas vem diminuindo ao longo dos anos. Então, enquanto a primeira onda, onde você vai ter, por exemplo, energia hidráulica, aço, ela vai durar aí 60 anos, começando lá em 1785, a última onda, que é a quinta, que começa lá no início dos anos 2000, vai durar 30. E esse autor ele diz que as ondas de inovação, elas vêm diminuindo e encurtando cada vez mais. Quando eu vi isso, eu fiquei bastante preocupado, digamos assim. Porque eu comecei a me perguntar, será que inovar está mais difícil? Será que você ter uma nova ideia está mais difícil? A gente às vezes tem aquela impressão que alguém já teve uma ideia melhor do que aquilo que eu pensei, e talvez hoje você está ouvindo isso e você pode estar de 2 formas. Pode passar a primeira imagem. Talvez amanhã você vai chegar na sua empresa, todo feliz, vamos inovar, trazendo isso para a sua equipe, instigando, falando, não, vai dar para criar. Ou talvez você pode chegar amanhã e estar assim, pode passar? Desesperançoso. Alguém já fez isso. Provavelmente alguém já pensou nessa inovação, alguém já fez essa ideia. E, na verdade, inovar é possível. E eu quero que vocês tenham isso em mente. Inovar é possível. Até saiu diferente o PPT. Mas inovar é possível e é para todos, tá, gente? Não importa o seu segmento, não importa aquilo que você faz, mas o combustível da inovação vai ser a criatividade. Ainda mais em tempos tão dinâmicos como esse que a gente está vendo a respeito da internet. Hoje, para você trazer a inovação, você precisa ser dinâmico, você precisa estar conectado, você precisa ser criativo. E eu hoje trabalho numa empresa onde eu posso experimentar isso de uma forma muito interessante. O Google ele é uma empresa que a gente sabe que é muito inovadora, é muito criativa, e eu estou tendo a oportunidade de experimentar isso lá de dentro. E a gente vê como eles realmente são aceleradores de processos.
Por exemplo, as nossas reuniões não costumam passar de 30 minutos. Eu tenho 30 minutos para resolver a minha vida, obter o máximo de informação, abstrair conhecimento e seguir com aquilo que eu preciso fazer. Então, a gente tem vários processos que a gente vê que é resultado de pessoas inovadoras que estão juntas, pessoas inovadoras, criativas, e que estão ali fomentando aquilo. Mas eu queria trazer aqui, quebrar para vocês, 4 mitos sobre a criatividade. Porque às vezes a gente pensa e naturalmente fala, poxa, a criatividade, a inovação não é para todos. É para o cara que está lá na startup, é para o cara que está no Google, é para o cara que tem, sei lá, uma parede cheia de post-it, sabe? Aquela coisa também de estereótipo. Mas, na verdade, não. Assim como a inovação é para todos, a criatividade também é. Então, pode passar o primeiro mito. Criatividade é para poucos. Tem gente que vai acreditar que ela é para um grupo seleto de pessoas que vão estar ali, naquele grupinho de criativos. Mas, na verdade, não. Criatividade é para todos. Muitas vezes a gente acha que ser criativo é ser o cara que é somente artístico, é o cara que vai saber pintar, saber dançar, fazer alguma expressão artística. Mas, na verdade, não. Criatividade ela pode ter muitas formas diferentes. Você pode ser criativo resolvendo um problema matemático. Você pode ser criativo vendendo um produto. Você pode ser criativo gerenciando uma equipe. Em tudo é possível você aplicar a criatividade. É muito legal que eu estou falando isso para vocês como alguém que é formado em engenharia de computação, um curso de exatas, onde geralmente as pessoas são muito parecidas com robôs, assim, você fica pensando em números, mas eu estava lá, sendo criativo. E foi o que me fez, inclusive, entrar no Google. Eu me vendia como um engenheiro criativo. Sim, é possível você ser uma pessoa criativa em tudo aquilo que você faz. Segundo mito, criatividade é um superpoder. Tem gente que acha que a criatividade ela é como se fosse um superpoder, onde a pessoa vai lá e do nada vai acender a lâmpadazinha, ela vai soltar uma frase, uma ideia e a criatividade acontece quase de uma forma mística. Mas na verdade não. Eu gosto de falar que a criatividade ela é como um músculo. O que acontece quando você vai na academia? E eu não estou falando isso como alguém que vai na academia, tá? Estou tentando fazer esse projeto verão desde sempre, não acontece. Mas se você é uma pessoa mais disciplinada do que eu e vai na academia, o que acontece quando você começa a pegar um peso lá no supino? Você vai começar com um peso pequeno, certo? E conforme você vai exercitando aquilo, o seu braço, por exemplo, você vai ficando mais forte, aquilo vai crescendo, e você vai tendo mais facilidade para fazer aquele exercício, né? No caso da academia. É a mesma coisa com a criatividade. A criatividade ela não é um dom, simplesmente. A criatividade ela é algo que você pode exercitar, fomentar e crescer dentro de você. E isso qualquer pessoa pode fazer. Dentro da sua área, dentro da sua realidade. Pensa na atividade que você acha que é mais quadrada e difícil de ser criativo. É possível ser criativo. Outro mito. Alguns ambientes podem ser criativos. Eu não sei como que é o contexto da empresa de vocês. Talvez vão ter pessoas que vão ter empresas que você não consegue conceber um ambiente criativo dentro dela. Mas todos os ambientes podem ser criativos. E às vezes está nos pequenos detalhes, na forma como você vai, por exemplo, dispor a mesa da sua equipe. Isso pode ser criatividade. Na forma como você vai pintar a parede. Se você colocar um adesivo diferente, não sei qual que é a sua realidade, mas todos os ambientes podem ser criativos. E quando eu falo de ambiente criativo, eu não estou falando só de estética, tá, gente? Eu estou falando de um ambiente, de um clima. As pessoas vão se sentir tão livres e tão abertas que elas vão poder criar sem ter aquele medo de ser julgada, de estar engessada. Então, esse ambiente que a gente está aqui é um ambiente de criatividade. Você pode ser completamente livre para expressar suas ideias, para compartilhar, alguém vai querer te ouvir. E isso que é também um ambiente criativo, é você fornecer um espaço seguro para as pessoas poderem dar ideias, a ponto de que elas vão saber que mesmo que elas falem uma coisa que não tem nada a ver, elas não vão ser julgadas, elas vão poder se expressar. E esse ambiente pode extrair muita coisa boa, se você aplicar realmente se você fomentar, na verdade, esse ambiente. Se você trazer para a sua equipe, para os seus funcionários, para a sua realidade que, sim, você pode se expressar, sim, você pode ter ideias, vamos sentar aqui, vamos se reunir, todos podem ser criativos.
E um último mito é que a criatividade é centralizada. Na verdade, não. Por exemplo, sabia que na nossa igreja a gente não tem um pastor criativo? Em igrejas americanas, por exemplo, você tem muitas igrejas com pastores criativos, que ele tem essa função específica de ser a pessoa que vai trazer a criatividade, ideias. Mas aqui não. Aqui a gente acredita que a criatividade é para todos. Então, logo, ela não vai ser centralizada em uma pessoa, mas ela vai ser distribuída entre todos. Então, você tem que ser a primeira pessoa a se demonstrar criativo na sua empresa. Mesmo que você tenha dificuldade no começo, mesmo que você não se considere uma pessoa criativa, mas você vai distribuir aquilo de uma forma que vai se tornar uma reação em cadeia. Começa com você, vai para um funcionário, depois ir no departamento. Quando você vê, você tem toda uma estrutura, toda uma empresa, todo um ambiente de criatividade, de inovação. Então, esses são alguns mitos sobre a criatividade. Mas como, então, inovar criativamente? Eu falei para vocês um pouco sobre criatividade, eu falei para vocês um pouco sobre inovação, mas como a gente junta essas duas coisas no nosso contexto? Como a gente transforma a nossa empresa em um ambiente inovador e criativo? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Walter Isaacson, inclusive ele foi o cara que escreveu a biografia do Steve Jobs, que se chama Os Inovadores. Esse livro ele passa por diversas pessoas que foram importantes na revolução digital, começando com nomes como Ada Lovelace, Alan Turing, que inclusive tem um filme sobre ele, que é considerado o pai da educação, e ele vai passando até por pessoas como, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates. Então, ele vai fazer essa limpa nessa timeline sobre a inovação e sobre a criatividade também. E eu estava pensando, trazendo aqui para um contexto de empreendedores com propósito, qual seria um inovador bíblico? Qual seria uma pessoa que a gente poderia se espelhar para pensar em inovação? E tem um cara que eu gosto muito, que é o José. E eu queria passar para vocês, baseado na história de José. Quem aqui conhece a história de José? A grande maioria, legal. E eu queria passar para vocês um código com 3 ações práticas, 3 princípios para você inovar criativamente, que é o código SPA. SPA, ele vem de 3 palavras, 3 ações: sonhar, planejar e agir. O mais legal é que esse código ele pode ser aplicado não só para inovação e criatividade, mas para praticamente tudo que você for fazer na sua vida como empreendedor. Então vamos para o primeiro. S, de sonhar com liberdade. Olha que legal. Contextualizando para vocês, José ele está lá com os irmãos dele e, de repente, ele tem um sonho. E lá na Bíblia vai dizer que ele vai contar esse sonho para os irmãos dele. E era um sonho super grandioso, onde, basicamente, segundo os irmãos dele, ele estava dizendo que ia ser superior. E os irmãos dele ficam com ciúmes, ficam com raiva, faz uma trama contra José e ele é vendido como escravo. Enfim, depois você pode ler a história toda. Mas passa um tempo depois e o faraó, que era a autoridade máxima daquela época no Egito, ele tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Pode até passar para o próximo slide. Então, faraó manda chamar José e ele vai contar para José: ei, José, eu tive um sonho e ninguém conseguiu interpretar ele. Nesse sonho acontece tal e tal coisa. Então José, que tinha esse dom de interpretação, ele vai e desvenda esse sonho do faraó, e aí ele acaba se tornando a maior autoridade do Egito, e ele consegue revolucionar na forma de gerenciar uma crise. Sabe o que é legal? E eu queria trazer 3 insights desse primeiro ponto. Pode voltar lá, por favor? Que é a história e a ascensão de José, elas começam a partir de um sonho. A história de José, lá no comecinho, vai se iniciar com ele tendo um sonho. E a ascensão dele, que talvez é um ponto mais alto de sucesso na vida de José, economicamente, socialmente falando, também começa a partir de um sonho. Na sua empresa, na sua equipe, você tem que começar sonhando grande. A sua história, não só de começo de empreendedorismo, mas de ascensão, de crescimento, de inovação, ela tem que começar a partir de um sonho. E não somente um sonho qualquer, assim. Não é só você, deixa eu sonhar aqui e ver no que vai dar. Não. Inovar criativamente significa resolver grandes problemas. Eu acho que está 2 pontos atrás os pontos aí no slide para o pessoal que está anotando. Foi aí? Tá.
Outra coisa, quanto maior o problema, maior é a chance de você inovar. Então, muitas vezes a gente vê aquele problema, e como que eu vou ser criativo? Como eu vou inovar? É aí que está a chave. Porque as pessoas que mais têm sucesso inovando, as pessoas que mais conseguem ganhar dinheiro, geralmente são os melhores solucionadores de problemas. E por que eu falo sonhar? Porque sonhar é solucionar sem barreira. Eu queria que você fizesse um exercício chegando na sua casa, ou até aqui agora mesmo, pensando no maior problema da sua empresa hoje. Qual que é o maior problema da sua empresa? Agora pensa, como você resolveria esse problema sem nenhuma barreira? Seja financeira, seja de pessoas, não sei. Como você pode resolver esse problema se você não tivesse nenhuma barreira? Torna muito mais fácil, né? Sim? Muito mais fácil. Se você não tivesse nenhuma barreira para resolver o maior problema da sua empresa, não seria muito mais fácil? Pelo menos o meu seria muito. E é aí que está uma chave, porque você vai começar a pensar, a conceber o maior sucesso daquele projeto, o maior sucesso para solucionar aquela dificuldade. E a partir daí você consegue extrair algo. Então, primeiro, sonhar com liberdade. Segundo princípio aqui, planejar com sabedoria. Lá em Gênesis, continuando a história, né, José continua interpretando o sonho e vai dar alguns conselhos para Faraó. Então ele continua falando, procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio e coloque no comando do Egito. E aí ele vai falar sobre estocar comida por causa de uma crise que estava vindo para o Egito. E aí ele continua falando, esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Está lá em Gênesis 41, 36. Outro mito que eu também gostaria de quebrar é que criatividade não é desorganização. Eu lembro até um exemplo legal do pastor Marcos Madaleno. Ele escreveu um livro chamado Creative-se, e ele conta que um dia ele chegou na casa dele, e o quarto do filho dele estava uma bagunça, completamente desorganizado. E a mãe dele vai lá, o que você está fazendo aí? Por que você fez isso? E aí esse garotinho vira para a mãe dele e fala, criative-se, ué. Então na cabeça daquele garotinho, ser criativo era fazer toda uma bagunça. E talvez na nossa cabeça, muita gente tem receio da criatividade por achar que vai virar bagunça. Não, a gente vai começar a ser criativo aqui e vai acabar todas as estruturas da empresa, vai ficar uma bagunça, ninguém vai conseguir desenvolver nada. Mas não, criatividade não tem nada a ver com desorganização. Segundo insight que a gente pode tirar disso, esteja disposto a se readaptar constantemente. Às vezes você vai numa reunião, querendo inovar, querendo trazer ideias criativas, e você vai chegar num ponto. Mas muitas vezes, na realidade prática, você vai ter que se readaptar. Às vezes você pode ter uma ideia que, criativamente, ela é muito boa, mas na hora da execução, não vai ser tão fácil de executar aquilo. Você vai precisar podar, mudar, reestruturar. Isso é muito comum. Não tenha medo de se readaptar e não tenha medo de passar isso para a sua equipe. A sua empresa, ela pode ser um ambiente inovador, ela pode ser um ambiente criativo, e ela pode estar disposta a se readaptar, reavaliar e mudar. Então, ser criativo também é você se adaptar a todo momento. E isso que vai trazer muitos benefícios. Por isso que eu falei sobre você sonhar do ponto mais alto. Porque a partir disso você consegue se readaptando, se reestruturando, se reorganizando, até chegar em um ponto que você vai ser criativo e vai solucionar aquele problema dentro das suas limitações e da sua realidade. Então sonhe com ousadia, não tenha medo de sonhar. Aonde você quer chegar, aonde sua empresa quer chegar inovando, mas planeje com sabedoria. Porque nem sempre os seus recursos vão estar proporcionais à sua ideia de inovação ou à sua ideia criativa. Mas você pode sim readaptar, enxugar, se planejar e tornar aquilo uma realidade dentro do momento que a sua empresa está. E o terceiro, agir com fé. Então você vai sonhar com liberdade, planejar com sabedoria e você vai agir com fé. Lá em Gênesis 41, 46 diz assim, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Olha que coisa maluca, assim. Eu estava tentando imaginar isso. Pensa comigo. A Black Friday está chegando.
você tem empresas varejistas gigantescas. Imagina que as lojas americanas vai e fala, espera aí, vamos pegar um pouquinho do que sobrar dos nossos celulares e não vamos vender, não. Vamos pôr num estoque aqui, porque daqui a 7 anos as pessoas vão precisar comprar esse celular. Provavelmente alguém vai falar, espera aí, você está maluco? Ou imagina José naquele contexto, uma terra super abundante, super fértil, as pessoas conseguindo consumir, produzindo em larga escala, ele vai e fala, vamos tirar um pedaço disso aqui e vamos guardar para o nosso estoque? Chegando no empreendedor, vamos deixar um pouquinho de repente, lucrar para se preparar para uma crise? Talvez para muitos naquela época, eu fico imaginando que a pessoa deve ter surtado. Eu falei, que isso, José, você está maluco? Olha aqui a nossa terra, estamos aqui há 4 anos de colheita abundante, há 4 anos conseguindo lucrar, há 4 anos dando tudo certo, você quer vir tirar uma parte porque vai ter crise lá na frente? Não faz sentido. Mas José ele era um cara inovador, ele era um cara que ele pensava no futuro, ele tinha uma visão, ele tinha um sonho e por isso ele confiava que ele iria fazer aquilo, iria dar certo no futuro. Você precisa então transformar a sua visão em ação. E aí que está uma parte muito desafiadora. Porque naturalmente o empreendedor, o inovador, a pessoa criativa, vai ser aquela pessoa que ela vai enxergar um ponto que muitos não vão conseguir. E nem todo mundo que vai estar à sua volta vai conseguir entender todo o processo. Essa igreja é o maior exemplo disso. Você acha que muitas pessoas conseguiram conceber que a nossa igreja lá na José Longo, lá no Campo Centro, ia se tornar um campus gigantesco desse? Talvez alguns conseguiram acompanhar. Eu imagino que a grande maioria não conseguiu. E na sua empresa também pode ter pessoas que não vão conseguir acompanhar as suas ideias, os seus planos, a sua vontade de chegar em um ponto grande, em um ponto onde você vai falar, uau, eu consegui transformar aquela visão em uma ação. E um segundo ponto, não tenha medo de ousar. Porque pode acontecer que quando você for inovar, quando você for ser criativo, as pessoas vão querer te parar. Mas espera aí, como você vai mudar esse processo que está tão bem estruturado há 40 anos, há 30 anos? Está maluco? A gente até estava conversando, né, pastor Ivone? Você falando de uma pessoa que tem uma escola e está lá com as fichas de papel entregando para os pais até hoje. Aí talvez alguém vai chegar lá e ela falar, poxa, vamos digitalizar isso, vamos enviar por e-mail, é mais rápido. E talvez alguém vai falar, mas espera aí, você quer gastar isso, quer mexer nesse time que está ganhando. Mas pensa a longo prazo, aquilo que não pode impactar nos lucros da escola, na equipe. Então, vai haver momentos que você vai precisar ser ousado mesmo na sua visão. E um terceiro, o seu objetivo ele será alcançado quando vidas forem abençoadas. A gente fala sobre tudo isso, sobre inovação, sobre criatividade, sobre pensar fora da caixa. E talvez se eu tivesse em outro contexto, a única coisa que estaria na nossa cabeça seria um cifrão. Eu vou inovar para eu ter mais lucro, eu vou inovar para eu ganhar mais, eu vou inovar para virar líder de mercado, eu vou inovar para ter monopólio. E sim, isso pode acontecer e é o que a gente como empreendedor quer. Mas aqui nesse contexto privilegiado, o nosso objetivo tem que ser transformar vidas. E o sucesso das suas ações, o sucesso da sua inovação, ele tem que ser coletivo. Você pode ser um Elon Musk da vida, mas se você simplesmente ter todo aquele poder para você, não vale de nada. Agora, se você é uma pessoa inovadora, criativa, que quer fomentar um ambiente para gerar um impacto tão grande que você vai conseguir tocar todas as pessoas que estão à sua volta, transformar a vida delas, aí você está num caminho legal. Porque o seu empreendedorismo, aquilo que você vai fazer, passa a ter um propósito. E é muito legal você ser um empreendedor com propósito. É muito legal você acordar todas as manhãs sabendo que, peraí, sim, eu quero ter lucro, sim, números são importantes, mas o que eu estou fazendo aqui vai muito além disso. Eu quero transformar vidas. É isso que me move todos os dias. Como falei, eu sempre queria ter acesso à educação, mas eu não podia, não estava na minha realidade. E eu me lembro especificamente quando uma mulher, na 5ª série, eu fui com a minha mãe numa escola, numa das mais caras dessa cidade, para falar que eu queria estudar lá. E, basicamente, essa mulher ela chega para mim e fala, não, você não pode, porque você não tem condições sociais e nem condições relacionadas à inteligência para estar aqui. E aquilo eu lembro que me quebrou completamente. Falei, meu Deus,
por uma criança de 9 anos de idade. Mas o tempo passou, as coisas foram mudando. E hoje não só eu consegui estar nos melhores lugares de estudo do país, como hoje eu posso trazer essa realidade para outros. E é o que me motiva todo dia. Eu posso ter lucros absurdos, eu posso gerar muitos empregos, ou também posso ter momentos ruins, como eu já tive. Mas eu sei que no final, o meu propósito vai estar sendo cumprido. Então, se vocês pudessem pensar em qualquer coisa aqui, eu sei que cada um tem uma realidade, cada um tem um empreendimento, talvez a sua empresa seja um ambiente que pode ser mais criativo, outros podem ser mais difíceis, mas independente daquilo que você for fazer, eu quero te instigar aqui a não só pensar fora da caixa, a não só gerar um ambiente onde as pessoas vão se sentir livres e confortáveis para também serem criativas, mas principalmente para abençoar pessoas que vão estar à sua volta. E eu espero realmente que esse tenha sido um tempo produtivo, eu espero que esse tempo tenha te instigado, e se você tiver qualquer dúvida, estou aqui para ajudar. Obrigado, gente.